Tiago capítulo 4, versículo de número 7. Diz assim, esta palavra de Deus aí, ó, fala assim, ó: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, deixa a tua Bíblia aberta, pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Você ficou cansado? Nós demos uma puxadinha no louvor hoje. Você ficou cansado? Não cansa não. Quando você vier na igreja, não vem de salto alto não, vem de rasteirinha, né? Para você poder aguentar, né? Para você poder ficar bem. Nós estamos numa campanha aqui, irmãos, uma campanha buscando a presença do Senhor, para que a gente possa decidir algumas coisas, né? Que às vezes faz tempo que não se decide, né? Nós estamos terminando um ano e de repente você vai terminar mais um ano sem resolver aquela situação, mais um ano sem resolver aquele problema. E a gente tem ensinado aqui a igreja de que nunca vai faltar problema. Agora, quem tem problema mesmo são as pessoas que estão lá no mundo. Estas pessoas têm problema. E algumas falam que não tem, porque eles não sabem o que esperam eles, né? Eles não sabem o tamanho do problema que espera eles, né? Agora, nós que estamos no Senhor, nós não temos problema, nós temos Jesus. Amém, irmão? É só uma questão, então, de nós resolvermos. Então, tem ensinado aqui a igreja. Nós não temos, pare de falar isso. Pare de falar isso. Não fica trazendo, você vai ver aqui hoje, não fica trazendo o mal para a sua vida. Para de você, estou cheio de problema. Não, não fale mais. Diga assim, eu estou cheio de coisas para resolver. Isso. Nós não temos problema. Porque pensa bem, num povo que quando chega diante do impossível, a Bíblia fala que para nós, quando nós chegamos diante do impossível, nós pedimos ao nosso Deus, porque o que é impossível para nós, é possível para... Então, para nós não existe problema, irmãos. O que nós precisamos aprender é resolver. Parar com esse negócio de ficar, sabe, guardando, esperando, amanhã eu faço, o ano que vem eu dou um jeito, a hora que a coisa explodir eu resolvo. Isso que a gente precisa parar com isso. A gente precisa ir resolvendo. Por quê? Porque, veja bem, nunca vai acabar de chegar coisas para você resolver. Os problemas nunca vão acabar. Muito pelo contrário, né? É uma sequência que existe aí na sua vida, e cada um tem os seus. Então, veja bem, é uma sequência que você tem que viver. Então, quando você se esbarra em um, é que nem no trânsito, né? Quando você, por exemplo, se você para o seu carro no meio da rua, o que acontece? Você começa a congestionar. Mas o trânsito, ele não vai parar, ele vai querer fluir, e você está ali congestionando, né? Assim é quando você, por exemplo, você põe um problema na prateleira, você fica olhando para um problema. Não pensa que você vai viver só com isso, não. Você congestiona os outros que estão para chegar. Porque você sabe que o problema não é para destruir a gente. Muito pelo contrário, as dificuldades é para fazer com que a gente seja melhor. Cada situação que você vence, você fica melhor. Cada situação que você supera, você vai criando mais experiência, você vai criando mais fé. Quando a pessoa ela fica esbarrada, ela fica sem fé, porque
ela não vê solução, ela não vê saída. Mas quando ela busca e ela resolve, então a fé dela vai se acrescentando, né? Então você não pode deixar para certas coisas para o ano que vem. Coisas que talvez já faz 10 anos. Já faz 10 anos e vai virar mais um ano com você carregando esse problema, carregando essa situação. Então nós estamos aqui fazendo essa campanha. E o que nós estamos falando? Que é para você, por exemplo, fazer o quê? Nós estamos ensinando a palavra para você. Então a palavra está dizendo assim, ó, no versículo 7, que você tem que se sujeitar a Deus, e não se sujeitar ao inimigo, ao mal. Essas coisas que faz tempo que está aí na sua vida e não se resolve, é porque você está vivendo esse versículo aqui ao contrário. Você está resistindo o poder de Deus na sua vida, e você está se sujeitando ao problema. Você está se sujeitando ao mal. Entra dia e sai dia na tua vida. Então, essa campanha é para você justamente enxergar a Bíblia, a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... E qual é a única verdade que existe nesse mundo? É a palavra de Deus. Então a palavra de Deus fala assim, ó, dá um jeito nisso. Ao invés de você ficar aí, por exemplo, né, se sujeitando a uma dor. Ah, já estou acostumado com ela. Não acostuma não, acostumar com dor. Ah, eu já estou acostumado com essa dificuldade. Acostumar com dificuldade. Ah, eu já estou acostumado a ser tratado dessa maneira. Como assim, pessoal? Como que a gente pode se acostumar com essas coisas? Sendo que a gente, olhando para a palavra de Deus, a gente vê que Deus não preparou estas coisas para nós. Deus preparou o que para nós? O melhor. O melhor. Só que a Bíblia também fala o seguinte, que as coisas ruins vêm de baixo, e as coisas boas vêm da onde? Vêm do céu. E você precisa ficar atento. Isso é bom ou é ruim? É ruim. Ah, é castigo de Deus. E Deus castiga alguém, pessoal. E Deus castiga alguém. Deus tem prazer nisso? Claro que não. Então, isso é bom ou é ruim? Isso é ruim. Então, isso está vindo do mal. E o que Deus tem para mim? Deus tem para você o que é bom. Então, a palavra de Deus fala assim, se submeta a Deus. Põe isso na sua cabeça. Seja feliz. Seja próspero. Seja abençoado. Ah, mas eu não sou. Resista. Resista. Seja o que Deus está dizendo que você pode ser. Então, quando você se submete a Deus, você vai começar a viver só coisa boa. Você vai começar a aprender a vencer. Você vai começar a aprender a lutar, porque isso não para. Você vai começar a aprender a resolver problemas. Você vai aprender a acordar cedo para viver um dia intenso, seja ele qual for. Seja ele qual for, se tiver calor, calor, se tiver frio, frio, se tiver chovendo, chovendo, mas você vai vencer, porque você vai se submeter ao Deus que você serve, e você vai resistir. Então isso aí que você anda aí, tratando com água com açúcar, isso aí que está, por exemplo, queimando a sua cabeça, está te preocupando, isso aí que está aí, já faz tempo que está aí te incomodando, isso é bom ou é ruim? É ruim. Então resista, tira isso da sua vida, tira isso da sua vida, e busque Deus para isso.
É Deus que vai te ajudar. Para de ficar batendo no portão dos outros. Bata na porta do céu. Deus vai abençoar você. Deus vai ajudar você. Mas Deus não conhece a minha aflição? Conhece. Por que que Ele então não faz? Porque Ele quer que você ore. Ele quer que você ore. Mas por que que eu tenho que orar? Você sabe por que que você tem que orar? Eu vou ensinar você aqui hoje. Poucas pessoas aqui devem saber isso. Porque tem gente que faz essa conta, né? Ah, se Deus sabe tudo, por que que eu preciso ficar pedindo? Então Ele faz. E aí a pessoa não ora. Ela não ora e ainda prega essa doutrina. Não preciso orar, porque Deus sabe tudo. Mas a Bíblia fala, orai sem cessar. A Bíblia fala, buscai, buscai e achareis. A Bíblia fala para orar. Então é por que que você tem que orar? Você tem que orar porque, na verdade, Deus te deu autoridade para você poder resolver. Deus te deu. Deus não deu autoridade lá para Adão e Eva. O que que Deus disse para Adão e Eva? Crescei e multipliquei. Ele não falou, ó, vocês diminuam e passam necessidade. Não, ele falou, crescei e multiplicai-vos. Só que ele falou assim, dominai sobre tudo. Domine, resolva. Então, quando nós temos domínio, a gente resolve. E quando nós não temos domínio, o que que a gente faz? A gente ora. A oração quer dizer assim, na linguagem de Deus, conosco. Você sabe que existe, né? Existe a linguagem, por exemplo, do mundo, não existe? Existe, você sabe aquela linguagem ruim. Existe aquela linguagem, por exemplo, daquele pessoal de rua, eles falam uma linguagem que se eles estiverem conversando, a gente não entende o que eles estão falando. Existe também uma linguagem de Deus. Então, qual é a linguagem de Deus? A linguagem de Deus, a gente passa a praticá-la através da nossa oração. Quando nós estamos orando, então o que que Deus entende? Deus entende assim, ó, Ele está sem o domínio da situação. Porque tudo aquilo que nós temos domínio, quem que tem que resolver? Nós. Quem que tem que limpar a sua casa? O Espírito Santo? Quem que tem que fazer o almoço na sua casa? Os anjos? Quem que tem que sair de casa cedo para ir trabalhar? Deus? Quem que é? Somos nós, não é isso? Então, tudo aquilo que nós temos que fazer, não adianta ficar orando, oh Deus, tem muita louça na pia, oh Senhor, tem misericórdia, não vai resolver. O que é para você fazer, você faz. Agora, quando você dobra o teu joelho, então Deus entende a linguagem. Ficou difícil para ele, ficou difícil para ela. Aí Deus vai olhar a situação, né? Vai ver o seu clamor. Se Deus perceber que você está com preguiça, se Deus perceber que você está fazendo corpo mole, entendeu? Ele não vai atender a sua oração. Mas se Deus perceber que você está precisando do socorro dEle, Ele responde imediatamente sobre a tua vida. Manda os anjos do céu para poder te proteger e te abençoar. Quantos creem nisso? Aleluia. Por isso que nós temos que orar. É só a gente fechar os olhos e, sabe, o céu já se prepara, entendendo assim, ó, uma emergência lá. Então a Bíblia está dizendo, né, para que você possa se submeter a Deus e resistir todo esse mal. Mas da onde vem esse mal, pessoal? Da onde vem esse mal? Você precisa entender isso, né?
esse mal, ele existe no mundo, mas ele chega na nossa vida por causa de nós mesmos. Nós é que permitimos que o mal, ele se manifeste, né? Não era para o mal fazer tudo isso que costuma fazer, né? Não era para a gente ter o que a gente tem aí nesse mundo. Esse mundo era para ser muito diferente, mas é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Então eu mostrei aqui para vocês nessa sexta-feira passada que nós lutamos contra algumas coisas que não é nem por causa de nós. O mal entra na vida das pessoas por causa da hereditariedade. Nós mostramos aqui para você, né? Então tem coisa que você, por exemplo, sofre, não é nem por causa daquilo que você fez, nem por causa dos seus pecados, mas é por causa das coisas que existiam lá no passado, né? Aí tem gente que fala assim, isso não é bíblico não. Como que não é bíblico? Eu mostrei aqui para você, por exemplo, Noé, ele, depois do dilúvio, ele planta uma vinha, e daquela vinha ele faz o vinho, e ele se embriaga com o vinho, e por causa de se embriagar, a Bíblia fala então que ele fica nu, e um dos seus filhos, quando vai cobrir ele, vê a nudez dele, e ele então vira para esse filho, sabendo que esse filho viu a nudez, viu a humilhação que ele estava ali vivendo. Então a Bíblia fala que esse filho foi amaldiçoado por Noé, e a maldição que ele deu para esse filho é de que esse filho e os filhos dele seriam servos dos irmãos. Ó que maldição, pessoal. Você vai ver, por exemplo, na Bíblia, muitas coisas aqui, você vai ver, por exemplo, se você olhar depois lá em casa, você vai ver que quando Jericó foi destruída, as muralhas caíram, então Deus falou assim, né, que maldito seria aquilo que reconstruísse Jericó. A pessoa que reconstruísse Jericó, o filho mais velho ia morrer. E como de fato isso aconteceu. A pessoa vai lá, começa a reconstrução, e quando ela começa a reconstrução, o filho mais velho morre. Então maldição existe, né? Você vai ver, por exemplo, a descendência de Joabe. Joabe, ele acaba fazendo algumas coisas erradas lá. E qual foi a maldição sobre a descendência de Joabe? Toda mulher da família de Joabe, ela teria fluxo de sangue. Olha isso. Todas as mulheres dessa família teriam fluxo de sangue. Então, é por isso que quando você vai no médico, o médico pergunta assim para você, né? O que você tem? O que você está sentindo? Aí você fala para ele, ele manda você fazer um exame. Aí ele faz algumas perguntas para você, fala assim, você é diabética? Aí quando você responde, ele fala assim, você tem isso já na sua família? Você tem câncer? Você já tem isso na sua família? Por quê? Porque tem algumas doenças que são hereditárias, os médicos sabem disso. Você não sabia? Até os médicos sabem disso. Que tem algumas doenças que passam de pais para filho. Doença é bom ou é ruim? Vem de baixo ou vem de cima? A gente tem que aceitar ou a gente tem que resistir? Ah, você está aprendendo, pode aplaudir o Senhor, glorificar a Deus. Então você vai ver que tem família, por exemplo, que tem problema de vício. Então, que lá atrás tinha um vício, o outro tem, e esse vício vai.
Outros têm problema, por exemplo, de ordem social. Tem família que a separação de casais é a marca daquela família. Todo mundo se separa. Ninguém permanece casado até o fim. Por quê? Porque a separação é uma maldição, né? É uma maldição, né? Então isso é uma maldição hereditária. A doença é uma maldição, maldição hereditária. O vício é uma maldição hereditária. Hoje, por exemplo, hoje nós recebemos uma notícia agora à tarde aqui, uma pessoa conhecida, que o filho se suicidou aqui em Bauru hoje. Se suicidou hoje. Só que é o segundo filho dela que comete suicídio. Você acha isso normal? Um se suicidou aonde que ele estava? Na Espanha? Na Itália? Estava na Itália. Se suicidou lá, veio só o corpo para cá. Hoje o mais novo saiu para trabalhar, chegou a notícia só do corpo em casa. Isso é uma maldição. Então a maldição existe. E o que quebra a maldição? Jesus. Jesus quebra toda a maldição. Jesus quebra a maldição. Você lembra daquela mulher de fluxo de sangue? Ela poderia ser uma descendente de Joabe. O que ela disse? Se eu só tocar nele, eu vou ser curada. E ela foi lá e tocou. E o que aconteceu com ela? Foi curada. Então a maldição existe? Existe. Tem cura? Tem. Jesus é a única cura. Pastor, lá em casa todo mundo tem esse problema e eu quero ficar livre desse problema, livre dessa enfermidade. Jesus. Quando você aceita Jesus, presta atenção nisso. Quando você aceita Jesus, você está se desligando daquela família natural que você tem no mundo, e você está se ligando a uma nova família. Família de quem? De Jesus. Você vai deixar de ser irmão de sangue daquela pessoa, e você vai passar a ser irmão de quem? De Jesus. Então toda a maldição que existia na sua família, na família de Jesus, não tem mais. Não tem mais. E aí você, lá em casa todo mundo morre do coração. Você não vai morrer mais do coração. Lá em casa todo mundo bebe. Nunca mais você vai beber, em nome de Jesus. Lá em casa todo mundo fica doido. Você nunca vai ficar doido, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Então, tem coisa que é hereditária, não pode acostumar. Mas é assim mesmo lá em casa. Você esqueceu do versículo? Submetei-vos a Deus e resistiu. Não tem esse assim mesmo, agora é tudo novo. Tudo novo. As coisas velhas ficaram, eis que tudo se fez novo. Saúde. Na minha casa tinha um monte de coisa. Quando eu aceitei Jesus, eu peguei tudo novo. Tudo novo. Eu acreditei nessa palavra aqui. E eu estou com mais de 60 anos, e tudo que eu tenho vivido é tudo novo na minha vida. Segunda coisa que nós mostramos aqui para você é a questão da pessoa abrir uma porta na vida dela, né? Existem portas espirituais, a Bíblia fala, e é por aí que o mal entra. O mal não pode chegar na vida de ninguém assim e entrar, não, ele não pode. Ele precisa de uma porta para entrar. Então nós falamos aqui, por exemplo, de alguns tipos de porta que o inimigo precisa para poder entrar, né? Nós mostramos para você, por exemplo, que uma das portas está lá, por exemplo, em Mateus, quando fala assim, né? Você conhece o texto, só vou te fazer lembrar. Quando a pessoa, por exemplo, ela está em Cristo,
Então, quando ela chega tomada de demônio, chega doente, ela chega do mundo. Quando ela recebe Cristo, então a Bíblia fala que esses demônios vão embora. Aí a Bíblia fala que eles vão para lugares áridos, e não achando onde ficar, eles voltam para ver como estava a antiga morada, a antiga casa. Aí a Bíblia fala assim: se eles encontrarem a casa vazia, varrida e abandonada, então eles entram. Está vendo? Então, por exemplo, todos esses demônios que foram tirados da sua vida, eu não sei quantos anos você tem de igreja, quantos anos você tem de Jesus. Ah, você tinha um vício, então isso é uma porta. Isso é uma porta. Essa porta não pode abrir. Essa porta, ela tem que permanecer fechada. Ah, eu tinha uma doença, hoje eu recebi um milagre, eu estou curado. Então, isso é uma porta. Essa porta, ela não pode abrir, ela tem que permanecer fechada. Ah, pastor, quando eu cheguei na igreja, o meu casamento estava destruído. Então, você tem que ter juízo. Você agora estando na igreja, você não pode ficar com essas briguinhas em casa, você não pode ficar com essas discussãozinhas por causa de bobagem, por causa de cor de parede, por causa de sofá, por causa de carro, por causa de comida, por causa de programação, de televisão. Para de brigar com essas coisas, porque isso é uma porta. Essa porta não pode abrir, porque existia um demônio aí. Essa porta tem que permanecer fechada. E assim todas as coisas. Porque a Bíblia fala assim, ó, se ele voltar, sabe aquele dia que a pessoa fala assim, levantei com o pé esquerdo. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Já ouviu? Então, esse é o dia. Por que a gente estando na igreja fala assim, ó, hoje eu não estou muito bom, rapaz, não está legal. Porque esse é o dia que o Espírito voltou. E você está sentindo a pressão, e ele está te rodeando para ver se acha uma porta para entrar na sua vida. Você fala assim, eu não sei o que é, rapaz, está tudo normal, mas está tudo diferente, parece que tem uma pressão. Então, aquele espírito que saiu, voltou para ver como é que está. Você está até se lembrando de como você era. Você fala, puxa, parece que eu estou ficando até meio irritado, que nem eu era. Quantos eram irritados aqui? A pessoa fala assim, parece que eu estou até ficando meio... Então, pressão, o inimigo voltou para ver se acha uma porta. Esse é o dia de você entrar em oração. Esse é o dia de você entrar em jejum e fazer com que esta casa esteja cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Para o inimigo chegar, bater os olhos e falar o quê? Fugir, hein? Fugir de você. Porque a Bíblia fala que se tiver uma porta aberta, e ele entrar, ele arrasta com ele mais 7. Aí vão ser 8. E a Bíblia fala assim, e o estado agora vai se tornar pior do que era antes. Olha isso. Então você tem que ter juízo. Ah, eu estou em Jesus. Sim, mas você tem que ter juízo. Então essa, por exemplo, é um texto que testifica a questão das portas, né? Existe algo menor do que uma porta. Aquelas coisas que as pessoas falam assim, ah, mas isso também, nossa, isso é fanatismo. Acha, nada a ver, puxa, não tem nada demais. Então, isso que as pessoas falam, não tem nada a ver, não tem nada demais. Fanatismo se chama na teologia
brecha espiritual. Brecha, uma passagem apertada, mais uma passagem, né? Então, por exemplo, qual é uma brecha espiritual, por exemplo, que nós mostramos para você? Uma brecha espiritual aconteceu na vida de Acã, no Velho Testamento. Acã saiu para uma guerra junto com Israel, e ele não precisava de nada, presta atenção nisso, ó. Não precisava de nada, ele tinha tudo. Mas a Bíblia fala que lá na hora do combate, lá ele entrou numa tenda, e dentro de uma tenda ele viu lá, né, o ouro, ele viu lá uma capa bonita, e ele viu lá um pouco de prata, e ele falou assim, puxa, pensando bem, tem nada a ver, né? Pensando bem, essa capa combina comigo, né? Pensando bem, ó, achado não é roubado. Quem já ouviu isso? Ele falou, o quê? Eu vou levar isso para mim. E levou. E a Bíblia fala que aí a maldição entrou. E começou a morrer gente, morrer gente, morrer gente, morrer gente. Até que descobriu-se Acã, e ele e a sua família só foram queimadas. Só isso, mais nada. Por causa de uma brecha. Ele precisava? Não precisava. Novo Testamento, você conhece o texto. Ananias e Safira, vê todo mundo lá vendendo as propriedades, colocando aos pés dos apóstolos, e os apóstolos lá, cuidando dos aflitos necessitados lá, e eles disseram, ó, bonito esse negócio, nessa coisa de falar assim, ó, vou vender e vou dar tudo para os apóstolos, bonito isso aí, elegante, a gente vai ficar bom na fotografia, as pessoas vão falar assim, nossa, olha que santidade, olha que consagração, então vamos fazer? Vamos. Mas aí alguém teve uma ideia, eu não sei se foi ele ou se foi ela, costuma ser elas, mas pode ter sido eles também, ele também, né? Mas não é, lá no começo quem foi? Foi ele ou foi ela? Foi ela que teve a ideia, né? No começo foi ela, agora aqui eu não sei, mas alguém teve uma ideia, entre os dois, falar assim, escuta, também não tem nada demais se a gente vender, e a gente falar que não vendeu por isso, a gente vende por 2 milhões, e a gente fala que vendeu por 500 mil, aí a gente dá, 500 mil, fica bonito na foto, e ainda fica bonito de bolso, que ideia, pergunta para quem está falando, você não quer uma ideia? Eu te dou uma ideia, você não quer uma ideia? Fala para a pessoa, fica para você, fica para você a ideia. Aí a Bíblia fala que eles fizeram isso. Chega lá, por exemplo, Ananias para entregar a oferta e fala assim, isso aqui é o valor que nós vendemos. Aí ele entrega a oferta e morre. Ele morreu quando foi entregar a oferta. Aí vem a esposa, aí o apóstolo pergunta para ela, escuta, como é que foi mesmo a história? Ela falou, então, nós vendemos por tanto, e olha, aí o apóstolo fala assim, está vendo aqueles pés lá atrás da porta? É do seu marido, ó. Ele acabou de falar, ela morreu também. Precisava disso? Não precisava, uma brecha. Tem coisa que não precisa, tem mentira que não precisa. Mentiu por quê? Sabe que eu nem sei por que eu menti. Não precisava você ter, era mais fácil ter falado uma verdade do que, mas, né, às vezes a gente tem a mania de contar uma mentira, e quando você conta uma mentira, você abre uma, se você está sofrendo, pode ser por causa disso, pode ser por causa de uma porta que está aberta na sua vida, por causa de uma brecha, entendeu? Isso aí não tem nada a ver com o pai, com o avô, isso é com a gente. É a gente que abre as portas. É a gente, então, o que a Bíblia fala? Fecha as portas, fecha as portas. Fecha as portas. Organiza a sua vida. A desordem é o quê? Uma porta aberta. Organiza a sua vida. Cuida daquilo que você tem. Guarda aquilo que você tem, ame aquilo que você tem, porque senão Deus vai permitir, né,
tirar para você ver o valor que tem. Aí quando tira, aí você fala assim: puxa, então não deixa a porta aberta, é que nem lá em casa, né? Vai dormir, deixa aberto. Mas tem alarme. Mas fecha a porta. Fecha a porta. Vamos fechar essas portas na nossa vida, essas brechas espirituais na nossa vida. E para a gente concluir essa campanha, veja aí, ó, Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. Vou falar aqui rapidinho sobre 4 canais. Então, ó, existe, ó, porta, existe brecha e existe canais. Ó, o versículo está na tela. O versículo está na tela. Olha o que diz esse versículo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ó, quer dizer que aquilo que a gente fala é uma semente. A palavra de Deus não é uma semente? Quem conhece a parábola do semeador? O semeador saiu a semear. E aí na explicação lá fala que o quê? Que a semente era o quê? Era a palavra de Deus. E a nossa palavra não é nada? A nossa palavra é a mesma coisa. A nossa palavra é uma semente. Então a nossa boca é um canal de bênção ou de maldição. Então esse texto de Provérbios aí está dizendo o quê? Está dizendo que a morte e a vida pode estar na nossa boca, dependendo daquilo que você fala. E quando a gente fala, essa palavra que nós falamos também, a exemplo da parábola, é uma semente. Então a gente pode estar plantando coisa boa e a gente pode estar plantando coisa má. Então presta atenção aqui agora no que eu vou te falar. Falar é espontâneo. Fala quem quer. Mas colher é obrigado. Fala assim: falar é espontâneo. Fala quem quer. Mas colher é obrigado. Aquilo que você semear, isso você ceifa. Está escrito na palavra. Você planta. Então quer dizer que você tem que ter cuidado com aquilo que você fala. Tem que ter cuidado com a sua boca. Você, por exemplo, você está vivendo hoje o que você plantou. E você está plantando hoje o que você vai colher. Então o que você plantou, não tem jeito, você tem que colher. Pastor, mas eu não estou suportando, eu não estou aguentando. Se apegue em Deus. Pastor, mas não dá para tirar esse cálice de mim? Não dá, esquece disso. Tem gente que não quer, né? Não quer beber o cálice, não quer colher. E aí quer uma oração. Pastor, faz uma oração. Você tem que lembrar lá dos ladrões lá na cruz lá. Você tem que lembrar lá. Não dá para tirar daqui? Não, não dá. Tem que vencer isso aí. Você vai ter que vencer. Mas Jesus vai te ajudar. Amém, irmão? Agora você tem que lembrar nisso, ó. Você está plantando hoje. Então cuidado com o que você fala, meu bem. Você tem que falar coisas para que os anjos de Deus possam pegar e semear para você. Mas você não pode falar coisas para os demônios semear para você. Então vigia. Vigia naquilo que você fala. Vigia de quem você fala.
Entendeu? Vigia da maneira que você fala. Tem gente que não sabe conversar. Tem gente que não sabe falar. Tem gente que entra com a razão e sai prejudicado porque não sabe falar. Não sabe se expressar. Então você precisa orar e você precisa pedir a Deus: Deus, me ajuda. Me ajuda a eu não te atrapalhar. A gente atrapalha a Deus, sabia? Deus quer o melhor para nós e a gente fica plantando coisa ruim. Você pode falar dos outros? Pode? Mas fala. Fala ou não fala? Fala, claro que fala. Então, quando você fala, você planta. Você pode julgar, mas a gente julga. E quando a gente faz isso, a gente planta. Quando eu aprendi isso na Bíblia, eu achei muito interessante, né? Você pode, por exemplo, difamar. A pessoa fala assim: mas eu não estou mentindo, estou falando a verdade. Aí eu aprendi na Bíblia que mesmo você falando a verdade, você não pode difamar. Se você vai falar a verdade de alguém, mas essa verdade difama a pessoa, você não pode falar. Você não pode falar. Porque você está plantando. Então a boca é um canal que o inimigo usa contra as nossas vidas. Por isso que a Bíblia fala para a gente aprender a abençoar, aprender a honrar, aprender, a conviver de maneira pacífica. A Bíblia fala assim: ó, se for possível, tenhais paz com todos. E quando não é possível, fica quieto. Quando não é possível, fica quieto. Não fica falando por aí, porque você vai colher o que você fala. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Pastor, acho que é por isso que eu estou sofrendo. Eu falei, pastor, então. Eu também acho que a gente sofre muito por aquilo que a gente fala. Mateus capítulo de número 6, 22 e 23, está na tela. Olha lá, ó, acompanha comigo. Ó. São os teus olhos a lâmpada do corpo. Agora presta atenção nisso. Ó. Se os teus olhos forem bons, então todo o seu corpo será luminoso. Todo o seu corpo será bom. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Está vendo? Então, os nossos olhos é um canal, menor do que a brecha, mas o inimigo usa. Por isso que a gente tem que ter controle sobre os nossos olhos. A Bíblia fala assim: olha tudo. E quando você olha tudo, presta atenção nisso, ó. Retenha o que é bom. E aquilo que não presta, joga. E a gente faz isso? Não. A gente faz o contrário. A gente olha e a gente retém tudo que não presta. A gente consegue captar todas as falhas, todas as coisas esquisitas. A gente consegue captar tudo no cenário que não tem valor. E aquilo que é bom, a gente joga fora. Aí depois, quando alguém pergunta assim: escuta, como é que estava a festa? Fala: menino, que baixaria. Você não imagina o que estava acontecendo. Nossa, tinha uma lá que estava com um vestido horroroso. Ó, os nossos olhos. Você acha que os nossos olhos são bons
ou eles são ruins? São ruins. Os nossos olhos não são bons. Então você tem que dominá-los. Domina, começa a ensinar eles. Quando eles estiverem olhando uma coisa assim meia estranha, você domina eles, você orienta eles. Tira os olhos. Olha para aquilo que é bom. Comece a buscar aquilo que é agradável, aquilo que dá crescimento. Deixa o que for mal, deixa para lá. Deixa para lá. Você não vê, uma questão de cultura. É uma questão de cultura. Tem país, por exemplo, que tudo que acontece de ruim não é notícia. Não é notícia. Mas no Brasil, o que é notícia? Então, quando você vai ver, por exemplo, um noticiário, você vê tudo que não presta. Tudo que não presta está lá. Tudo que presta não vai ser passado. Por quê? Porque ninguém quer ver. A pessoa quer ver o acidente, a pessoa quer ver o temporal, a pessoa quer ver a morte, a pessoa quer ver o sangue derramado. Esses são os nossos olhos, mas você pode corrigir. Quando você olhar para uma pessoa e você perceber que você está olhando só o que não presta nela, corrige imediatamente. Começa a procurar o que presta. Começa a procurar. O dia que você olhar para o seu marido, né? Começa a olhar só o que presta. O dia que você olhar para a tua esposa, começa a ver só o que é bom. O dia que você olhar para alguém, olhe e consiga tirar, extrair só aquilo que é bom. E aí a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala que se o seu olho for bom, todo o seu corpo será luminoso. Porém, olha lá, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Às vezes você pega uma pessoa assim, né, que vive o mal, e às vezes o problema dela é o olho dela. O olho dela. O olho dela faz com que as trevas na vida dela sejam grandes. Mas em Jesus tudo isso acaba. Em Jesus os nossos olhos aprendem a ser bons. Jesus olha para nós com os olhos bons ou maus? Já pensou se ele fosse olhar os nossos defeitos? Olha aí. Jesus olha o quê? Só o que há de bom em nós. Amém? Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Primeiro Timóteo capítulo 2, versículo 8. E é os teus olhos, não é os olhos dos outros, não, é os teus. É a tua boca, não é a boca do outro, não, é a tua boca. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Está na tela. Fala assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então as nossas mãos são canais. As nossas mãos, elas precisam estar limpas. Você tem que tomar cuidado. As nossas mãos, espiritualmente falando, elas servem para abençoar. Eu sei que tem gente, por exemplo, que quando vai corrigir um filho, corrige com as mãos, né? Vai lá e dá eu sei que hoje não pode, né? Mas precisa, às vezes precisa, né? E a pessoa vai lá e corrige com a mão, dá um tapa, né? Isso nunca deveria, a mão não foi feita para isso, né? Você sempre deve fazer uso, por exemplo, de um instrumento, né? Um chinelinho,
Pergunta aí, você apanhou de chinelo? Fala, você tem cara de Peralta. Fala aí, você apanhou de chinelo? Tem um ali que fez até assim, ó, devia apanhar para Juju, né? Então, um chinelinho, uma cinta, né? Antigamente pegava vara de marmelo, misericórdia, hein, pessoal? Eu nem conheci pé de marmelo, graças a Deus. Quanto mais a vara do marmelo. Mas teve gente, né, que experimentou, não o marmelo, experimentou a vara. Porque as mãos, elas servem para abençoar. Você vê, quando a gente vai orar por alguém para ela ser curada, o que a gente precisa fazer? O que a Bíblia fala? Impor as mãos. Como é que um pai abençoa um filho? Essa turma de hoje nem sabe, porque são tudo, né, desabençoado. Antigamente não, antigamente o filho falava, bênção pai, bênção mãe, né? Quando o pai estava perto, punha a mão na cabeça da gente e dizia, Deus te abençoe, meu filho. Ou então de longe ele estendia a mão, né? Deus te abençoe, filho. Hoje ninguém mais tem bênção. Filho anda sem bênção. Olha que coisa, né? Esquisita, né? A gente andava abençoado. Saía de casa, benção pai, benção mãe. Chegava em casa, hein? Primeira coisa, benção pai. Ia dormir e falava o quê? Benção. Até para dormir. Hoje. Então as mãos, você precisa ter cuidado. Por exemplo, você acha uma coisa na rua. Primeiro instinto é você pegar, né? O que você está fazendo? Você está usando a sua mão da maneira certa, da maneira errada. Porque aquilo que foi perdido, tem gente que fala, né, que aquilo que é perdido não tem dono, achado não é roubado, mas o perdido tem dono. E aquele que perdeu vai falar o que a respeito de quem achou? Vai falar assim, oh Deus, abençoa quem achou a minha carteira. Abençoa, vai falar isso? Não vai não. Vai falar assim, oh Deus, ó, se a pessoa que achou a minha carteira devolver, abençoa. Mas se não devolver, quebra no meio. É ou não é? É. Tem uma irmã de uma das nossas igrejas que ela estava indo para trabalhar. Ela não era da igreja. Ela estava no ponto de ônibus sozinha, tinha umas moedas. Está lá para você ver o testemunho dela. Tinha umas moedas. Ela pegou aquelas moedas e guardou. E falou assim, que sorte. Ó, é o que todo mundo fala, que sorte. O braço que ela pegou aquelas moedas, começou a doer a ponto dela perder o movimento. Isso levou ela para a igreja. Olha só, hein? Quando ela chegou na igreja, que ela pediu oração por causa da dor, Jesus curou o braço dela, porque aquilo não era doença, era maldição. Maldição. Então você tem que ter cuidado. Coisa roubada, não põe a sua mão. Coisa que está envolvida com o pecado, não põe a sua mão. Davi falou assim para Deus, Deus, estou tão feliz, Deus, ó, eu não estou mais tendo problema com guerra com ninguém, agora eu vou parar tudo e vou construir uma casa para o Senhor. Aí Deus falou assim para ele, não vai dar não, você sabe que eu te amo, hein? Mas não vai dar não, você não vai fazer não. Vamos fazer assim, ó, eu vou permitir que o teu filho faça, mas você não. Aí Davi perguntou, mas por que eu não? Aí Deus falou assim para ele, porque tem muito sangue na sua mão. Davi, hein? Davi.
E um dos sangues que Deus viu na mão dele, não foi o sangue dos inimigos. Um dos sangues que Deus viu foi o sangue de quem? De Urias. Ó, sangue de Urias na mão dele. Você não vai fazer não. Seu filho Salomão vai fazer. Então, cuidado com as mãos. Amém? Vamos ficar de pé, pessoal? Mas o Senhor falou que ela ia falar 4. Então, o quarto é os teus pés. A Bíblia fala que bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Então os pés é um canal. Deus disse assim para Abraão: Abraão, onde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei. Onde, presta atenção nisso, ó, onde você coloca as plantas dos seus pés, você cria uma aliança. Se você entra num lugar que agrada a Deus, você cria uma aliança com aquele lugar. Se você entra num lugar que desagrada a Deus, tem gente que vai falar assim para você: nada a ver, também isso aí é demais, hein? Você cria uma aliança. Você põe os pés. Você põe os pés. Você põe os pés na casa do Deus de Baal. Você cria uma aliança com Baal. Você entra na minha casa, ó, você entra na minha casa, você cria uma aliança de amizade comigo, porque o estranho não entra na minha casa. Então nós temos que tomar cuidado aonde põe. Ah, pastor, olha, eu não sei, eu estou numa jornada aí de maldição, então onde você colocou os pés? Ô pastor, faz uma oração aí para mim, porque eu estou aqui, tudo está dando errado. Então, vamos orar, mas onde você colocou os pés? Você precisa resolver isso aí. Não é só, as pessoas querem só oração, mas não quer ver onde coloca os pés, mas não presta atenção onde coloca as mãos, não presta atenção no que está falando. Fica difícil. Aí, eu estou precisando de uma oração forte. Que oração forte? Você está precisando ter uma fé forte, não oração. Oração é oração. Então os pés, você precisa, mas tem gente que vai falar: nada a ver. Eu guardo os meus pés. Eu guardo. Eu sou um pastor. Eu sou um pastor, eu preciso ter esse cuidado com os meus pés, eu preciso ter esse cuidado com as minhas mãos. Pessoa traz aqui, pode ver, pessoa traz aqui uma coisa consagrada no altar, para a gente poder quebrar, para a gente poder, eu não ponho minhas mãos, a pessoa: pastor, mas então eu vou pôr a minha. Mas não é seu consagrado? Então você tem que pôr a tua. Depois que a gente quebrar a consagração, aí eu ponho. Mas enquanto tiver consagrado, fica na sua, na minha não. Tem gente que quer botar na mão dos outros, né? A pessoa rouba e fala assim: segura aqui que eu volto já. Estou fora, hein? Então eu tomo cuidado com as minhas mãos. Tomo cuidado com a minha boca. Mas o senhor é pastor. Então. Mas eu faço isso não porque eu sou pastor. Eu faço isso porque eu quero ser abençoado. Quantos querem ser abençoados aqui? Você precisa fazer isso. Pastor, o senhor está falando aí. E eu estou me lembrando aqui que realmente depois que eu fui naquele lugar lá que eu sabia que não deveria ter ido, a minha vida vem de mal a pior. O senhor está falando aí, pastor, e é verdade, hein? Depois que eu falei aquilo, nunca mais. Então, eu sei que é. Pastor, o senhor não ora por mim? Oro.
Mas antes, você tem que fechar isso. Você tem que vir ao altar e dizer para Deus: Deus, eu fiz. Lembra do ladrão? Disse assim: Deus, Jesus, eu roubei. Mas lembra-te de mim. Como Jesus é bom. Jesus não falou assim para ela: daqui um mês a gente se fala. Jesus falou assim: hoje nós vamos estar juntos. Vamos para o paraíso. Fala para Deus. Fala: Deus, eu não devia ter falado. Puxa, Deus, eu não deveria ter colocado meus pés lá. Deus, a minha família tem tanta maldição. Deus, eu não quero passar por isso não. Fala para Deus. Deus vai falar assim para você: hoje você vai ver o paraíso na sua vida. Pastor, eu não quero morrer não. Não é o paraíso lá não, é aqui. Você não acredita no céu aqui? Eu acredito no céu aqui. Eu luto por... Minha esposa está aqui, ela fica comigo todos os dias. Ela sabe que essa é a minha oração. Eu não estou querendo viver o céu somente lá não. Eu oro para Deus, falo: Deus, me guarda, me cerca com paz. Eu quero viver isso aqui, Deus. Aqui. Quantos querem? Amém. Sai do seu lugar, venha para o altar, fala para Deus: Deus, lembra de mim, Deus, não deixa acabar o ano, Deus. Vem, enquanto você vem, nós vamos louvando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque nós temos a Tua palavra, Deus. Porque se não fosse a Tua palavra, Deus, a gente nunca ia conseguir entender as coisas que acontecem na nossa vida, meu Deus. Seriam coisas sem explicação. Quantas pessoas, meu Deus, que não vivem sem entender o que está acontecendo com elas. Mas Tua palavra explica para nós, meu Deus, todas as coisas. Tudo tem uma explicação, meu Deus. Se nós estamos vivendo bem, tem uma explicação por isso. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir que aquele mesmo Espírito que veio sobre Isaías, meu Deus, quando ele viu o Senhor, meu Deus, ele disse: ai de mim. Ele não ficou feliz não, meu Deus. Ele ficou preocupado, meu Deus. E ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem impuro e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele sabia, meu Deus, que estas coisas não era o bem diante da Tua presença, Pai. E da maneira que nós estamos aqui hoje, meu Deus, graças a Deus que a Tua palavra, ela falou aos nossos corações, e nos dá, meu Deus, oportunidade de fazermos como fez Isaías. Senhor, ai de mim, porque o meu pensamento hoje não foi bom. Senhor, ai de mim, porque as minhas palavras hoje não foram boas. Graças a Deus que nós temos tempo, meu Deus, de nos lembrar e de colocar diante de Ti, meu Deus, estas coisas, meu Deus, que passariam batidas, e elas seriam, meu Deus, os canais, as brechas, para o inimigo não nos abandonar, meu Deus. Mas a Tua palavra, Senhor, ela é luz para os nossos pés, meu Deus. É lâmpada para o nosso caminho, Deus. E perfeitamente esclarecedora, a ponto de nos fazer, nos colocar aqui diante de Ti, Senhor.
para te buscar e te pedir, ó Deus, perdoa, Pai, perdoa, Senhor. Lembra, meu Deus, lembra de nós, meu Pai, porque ainda, meu Deus, que com tudo isso, meu Deus, que aconteceu durante o nosso dia, durante a nossa vida, nós aqui estamos em Tua casa, Senhor, e nós viemos aqui justamente para aprender, Pai. Nós viemos aqui, meu Deus, para colocar a nossa vida no Teu altar, Senhor, e pedir, meu Deus, para que o Senhor possa nos abençoar, para que o Senhor possa nos limpar. Quem é que pode nos limpar de toda essa sujeira, meu Deus, do mundo que a gente vive? Quem é que pode, meu Deus, nos libertar, meu Deus, de tantas coisas ruins que nos cerca, meu Deus? Só o Senhor, meu Deus. Não restou nada de bom nesse mundo, Pai. Não tem nenhum lugar, não tem nenhuma pessoa. Isso me faz lembrar quando o Senhor um dia olhou para a terra e disse assim: não há um justo sequer. Não tem, meu Deus, não tem lugar onde a gente possa se esconder, somente na Tua casa, Senhor, somente na casa de oração, somente neste lugar, meu Deus, onde nós estamos, nos Teus altares, meu Deus, é que nós podemos encontrar, meu Deus, o que a Tua palavra diz que a gente precisa. O anjo pegou no altar, Deus, uma brasa viva, levou até Isaías e purificou os lábios dele. Oh meu Deus, não só os nossos lábios, mas purifica os nossos olhos, purifica nossas mãos, purifica, meu Deus, os nossos pés, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Pai. Assim como a gente faz aliança nas coisas que a gente toca, nas coisas que a gente vê, nas coisas que a gente fala e nas coisas onde a gente pisa, meu Deus, que essa aliança aqui agora, Pai, onde os nossos pés estão, meu Deus, onde as nossas mãos, meu Deus, pode tocar, este lugar que os nossos olhos podem contemplar, Deus, e que os nossos lábios podem testificar, em nome de Jesus, que esta aliança seja muito maior nas nossas vidas, Deus, e que tudo isso possa quebrar todo o mal que estava em nós, Pai. Todo o mal que estava nessa vida seja quebrado agora, por causa deste lugar, por causa da Tua casa, Senhor. Todo o mal que estava sobre a Tua vida seja quebrado agora, por causa da palavra de Deus que você recebeu, por causa da presença do Espírito Santo que está neste lugar. Seja quebrado todo sofrimento, seja interrompida toda dor, seja curada toda doença, toda enfermidade, seja o teu braço curado, tua mão curada, os teus olhos curados, o teu coração arrancado e colocado um coração novo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós te pedimos, estende a tua mão sobre o teu povo que aqui está, Pai, e toda aquela maldição que estava sendo arrastada, todo aquele peso, meu Deus,
toda aquela coisa, Senhor, que era difícil de suportar, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço agora, Pai, sopra, e que como nuvem se afaste da vida dos teus filhos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que cada um, meu Deus, possa, a partir de agora, meu Deus, tomar a tua palavra e andar por ela, Senhor. É assim que o Senhor diz, meu Deus, que aquele que ouve e pratica a tua palavra são aqueles que são teus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, faz cada um agora, meu Deus, em nome de Jesus, andar por um caminho mais excelente, meu Deus. Faça com que as trevas encontrem dificuldade agora. Todo aquele mal, Senhor, que estava, meu Deus, estabelecido, todo aquele mal que já, meu Deus, dava por certo, meu Pai, nós te pedimos para que caia por terra nesta hora, meu Deus. Toda obra que estava sendo arquitetada pelo inimigo, meu Deus, que essa obra seja desfeita. Quebra os laços, Deus. Destrói agora, meu Deus, essas amarras do inimigo. Onde havia uma destruição estabelecida, em nome de Jesus, foi o Senhor que disse. O Senhor disse: destrói esse templo que eu levanto ele em 3 dias. Aleluia. Meu Deus, aquilo que o diabo destrói, o Senhor pode restaurar. Aquilo que o diabo, meu Deus, compromete, o Senhor pode, meu Deus, fazer resplandecer, meu Pai. Em nome de Jesus, para o tempo agora, meu Deus. Para o tempo agora na vida desta pessoa. E não deixa o relógio continuar, meu Deus, contando o tempo de maldição. Mas quando esse relógio voltar a funcionar agora, vai ser para contar tempo de bênção, meu Deus. Vai ser para contar tempo de vitória sobre as lutas que cada um está aí, meu Deus, vivendo. Eu declaro que esse tempo de maldição na sua vida parou. Levanta a tua mão para o céu e recebe. Para o céu. Eu declaro, mas é o céu que faz. Eu declaro, mas é Deus que faz. Porque eu declaro no nome daquele que é poderoso, no nome daquele que é maravilhoso. Eu declaro no nome de Jesus. O tempo de maldição parou. O tempo de maldição cessou. Em nome de Jesus, seja acionado o relógio da bênção, o tempo da bênção, o tempo da vitória, em nome do Senhor Jesus. Quem crê e recebe, pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus.